Fala pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Saruê e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre Morada do Desertor, mangazão do nosso mestre Junji Ito, que saiu pela editora Pipoca Nankin. Então, se você quer saber a minha opinião sobre essa coletânea, já vai deixando seu like, se inscrevendo e marcando o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Agradeço demais a todo mundo que fica até o final dos nossos vídeos, compartilha, curte, comenta. Vocês estão movendo a máquina Pinguim Sensei e nos ajudando a nos manter falando de quadrinhos. Vocês são pessoas simplesmente sensacionais. E não deixe de seguir nossos canais amigos, nossos canais parceiros, pessoas com trampos maravilhosos na cena dos quadrinhos. Link dessa galera toda vocês encontram na descrição. Morada do Desertor, essa coletânea que faz parte da Masterpiece Collection, que a editora Pipoca Nankin trouxe completa aqui pra gente. Então, esse aqui se trata do 5º volume. Eles não seguem aqui uma ordem cronológica, nenhuma ordem, nada do tipo, e isso torna tudo muito interessante. A Morada do Desertor se trata de uma coletânea que traz ali os primeiros trabalhos da carreira do Junji Ito. Após ele ter engrenado ali com o Tomie, ele foi seguindo aqui fazendo contos simplesmente sensacionais e muito interessantes. Aqui a gente tem a arte que ainda não é a arte característica do Junji Ito, e sim uma arte de início de carreira, mas isso não atrapalha em nada essa coletânea, que brilha sendo uma das mais interessantes e com um terror assim avassalador. Então ele tem ideias aqui simplesmente mirabolantes, e aqui ele faz diversas entregas de coisas que ele consome ali para se inspirar, como o próprio HP Lovecraft e tudo mais. Então a Morada do Desertor, apesar de não ter a arte ainda característica, a gente vê uma evolução muito maneira aqui do primeiro conto até o último, e eu gosto muito dessa pegada de revistas mix. Então aqui a gente vai ter vários contos de diversas revistas que foram publicadas aí pelo Junji Ito nessa coletânea aqui completona, que é muito maneiro por sinal. Então a gente tem desde histórias mais simples a histórias que vão ganhando um corpo e um volume maior ao passar das páginas. Então não se trata de um encadernado linear. Então a gente tem histórias assim que vão te surpreender, tenho total certeza disso. Com temáticas e reviravoltas, e aqui a gente tem aquela pitada de Junji Ito onde ele não entrega completamente o mistério, mas ainda assim em algumas ele dá uma breve explicação, ele não termina assim entregando para o leitor aqui dentro dessa coletânea. Então foi uma das histórias mais absurdas aqui que eu já vi do Junji Ito. Eu achei muito legal as temáticas e tudo mais dessa coletânea aqui, Morada do Desertor, pessoal. Porém ela carece, ao meu ver, de um aspecto assim que as obras do Junji Ito, que as minhas favoritas, vêm cativando muito mais, pois ela carece de uma figura central ali. Por exemplo, a Tomie, temos a própria Tomie ali sendo o centro dos contos, né? Os próprios Soichi, o Uzumaki, temos a cidade, a Kirie e os personagens. E, ao meu ver, a única coisinha que deixa um pouquinho a desejar é a gente não ter um personagem assim tão cativante igual desses outros contos, mas acho que isso é proposital. Isso torna interessante, faz a gente desapegar desse estilo, assim, por exemplo, depender de um personagem central. Ele consegue fazer com maestria, mesmo com personagens ali que só fazem parte daquela história. Mas os meus contos, minhas histórias favoritas do Junji Ito sempre tem um personagem central, e eu senti falta um pouquinho disso, de uma figura central ali dentro das histórias. Mas opinião minha, assim, acho que não vai atrapalhar em nada você que ainda não teve contato com esses personagens e não ainda entendeu, ainda não pegou o fio da meada do Junji Ito. Então são histórias horripilantes aí, que lembram muito contos da Cripta, Creepshow e por aí vai. Esse jeito de contar histórias de mais antigamente, isso é muito bacana. E aqui o conto que dá nome à coletânea é um conto assim primoroso, que inclusive ele teve ali se consultou com um soldado mesmo que vivenciou esse período. Então ele foi se consultando e ele acredita esse soldado dentro da história. Então tradução maravilhosa da Drixada e um acabamento assim sensacional da editora Pipoca Nankin, aquela qualidade do selo Drago e da própria coletânea do Junji Ito. Então a gente tem um materialzinho com sobrecapa e tudo mais. Então um material assim simplesmente sensacional. Aqui um materialzinho sem a sobrecapa, com esse tom aqui horripilante aqui, que é simplesmente sensacional. Gostei demais desse trabalho gráfico. Acho que foi uma das coletâneas mais primorosas que eu já vi feitas de mangá.
Então, simplesmente sensacional. E se você gosta do Jiu-Jitsu assim como eu gosto, pode ir na fé, pode ir tranquilo, que apesar dos traços mais arcaicos do próprio mestre, a gente tem histórias aqui simplesmente interessantíssimas, e algumas que ali servem inclusive para ele estar trabalhando ali futuras histórias que remetem a essas que estão aqui, inclusive. Muito bacana mesmo. E falando aqui sobre as histórias que estão dentro desse encadernado aqui, a gente tem a Biocasa, Ladra de Rostos, O Quarto da Modorra, A Teoria do Diabo, Os Longos Cabelos do Sótão, Amor Roteirizado, A Espada do Reanimador, Coração de Pai, Labirinto Insuportável, A Vila das Sirenes, A Garota Má, A Morada do Desertor. Então a gente tem bastante conta aqui. Meus favoritos aqui foram A Ladra de Rostos, O Quarto da Modorra. Achei horripilante essa história, muito legal mesmo, assim, digna de ser adaptada, inclusive como um ótimo filme de terror. Apesar dele não trabalhar tanto assim os personagens dentro dessa história, o plot dela é simplesmente assim aterrorizante, bacana pra caramba mesmo. A Espada do Reanimador também foi sensacional, porque ela remete muito a HP Lovecraft ali, então muito legal. Uma sensacional também, que acho que daria uma adaptação muito massa, esse Amor Roteirizado aqui. A história ali é meio bobinha, um romance meio psicótico, então mas ela entrega uma grata surpresa ali, digno de psicopatia mesmo, muito massa. Garota Má também eu adorei. A Vila das Sirenes é bem bacaninha, e o Labirinto Insuportável também é bacaninha, não é das melhores. A Biocasa é interessantíssimo, é bem excêntrico mesmo, parece uma pegada assim, aqueles filmes de terror mais B, assim, tipo Centopeia Humana, essas coisas assim, mais A Mosca, mais nojento assim, então bem legal também. A Morada do Desertor, sem palavras, é algo assim macabro, a história em si. Se você parar para pensar sobre a história, ela é bem macabra, apesar dela não entregar tanto terror assim, mas o final dela é digno ali de como eu posso dizer, histórias que o povo conta que passava no Ratinho. Muito massa mesmo. Então fica aí de mais uma dica aí de Junji Ito. Tô lendo essa coletânea aos pouquinhos aí, cada vez me surpreendendo. Essa que eu acharia mais arcaica, mais não sei o que. Que nada, besteira, pessoal, sensacional tanto quanto as outras. Claro que a gente tem aqueles contos que são mais favoritos, tem aqueles que são mais painha mesmo, mas assim, no geral, a coletânea é um espetáculo, valeu muito o investimento. E ela vem um marcadorzinho de página, não sei se eu citei aí, mas é bem bacana, desde o acabamento gráfico até o conteúdo mesmo, primoroso. Então a diquinha era essa daí, Morada do Desertor. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho aí. Agradeço a todo mundo que ficou até o final, teve a paciência de assistir os nossos videozinhos aí. Morada do Desertor, uma obra sensacional. Comenta aí se você gostou tanto conteúdo dessa coletânea aí, se vocês estão fazendo ainda essa coleção Junji Ito aí, o que vocês vêm achando, quais são seus favoritos, comenta aí, vamos bater esse papo excelente aí sobre o mestre do terror que sempre tá pintando por aqui. Lembrando que a gente tem uma playlist aí dedicada ao mestre Junji Ito aí no nosso canal, então se você ainda tem dúvida sobre se esses materiais valem a pena ou se não são tão interessantes assim, dá um pulinho aí nessa playlist aí do Junji Ito aí do nosso canal. Agradeço a todo mundo, e se gostou, deixa aquele like, se inscreva, vamos fazer essas coisinhas mais aí, como posso dizer, mecânicas aí, para estar ajudando o nosso canal a se tornar um pouquinho relevante aí dentro da plataforma. Agradeço a cada um de vocês que nos dá uma oportunidade, que esbarra aqui de alguma maneira e fica por aqui. Então agradeço demais. Então no mais é isso, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, pessoal, um forte abraço.